Olá, aqui é o Nilson Alves do canal Nilson Sukita, iniciando para vocês a série de 3 vídeos que vão encerrar a temporada de 2014 no canal Nilson Sukita. E o vídeo de hoje vamos falar dos 5 assuntos mais importantes no ano de 2014, na minha opinião. Vou começar desses 5 assuntos. O primeiro assunto eu vou falar de um assunto trágico, que foi o que aconteceu no mês de agosto, que foi a morte do Eduardo Campos, um acidente que aconteceu de avião, que eu acho que foi uma das coisas que mais marcaram para mim como cidadão, num acidente que não é um ato de criminalidade, né? Não é o terrorismo, uma fatalidade que foi esse acidente. Então eu mesmo fiquei abalado, né? Porque o cara era um político novo, ele foi governador de Pernambuco, então isso fez que nós, os brasileiros, todos se abalassem por isso, né? Naquela época eu não fiz nenhum comentário, porque naquele período, naquela semana do acontecimento da morte do Eduardo Campos, eu não estava fazendo vídeos. Os vídeos começaram praticamente na semana seguinte, né? Pelo menos começaram na semana seguinte. O outro assunto que tem uma ligação direta com esse assunto da morte de Eduardo Campos, que foi pré-candidato, na época era candidato para o PSB, é as eleições, né? Tivemos as eleições gerais no Brasil, aí para presidente da República, governador, deputado federal, estadual e senador. A eleição teve muita repercussão na esfera federal, que tivemos o primeiro turno muito disputado, né? Tivemos vários candidatos, mas o que a mídia se destacou foram os 3, né? Dilma, Aécio e Marina, que substituiu o Eduardo Campos, que morreu no acidente de agosto, né? E aí no segundo turno, né, tivemos um maravilhoso segundo turno, um dos maiores, eu acho, o maior interesse que eu tive da política, até que pela primeira vez, depois de muito tempo, eu me desinteressei de futebol, fiquei focando na política. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu parei de ouvir coisas de futebol e só dedicar às eleições e tal, que foi o segundo turno, que foi a vitória da Dilma. Teve muita polêmica, o crescimento do Aécio, foi muito, a campanha do Aécio foi muito forte, né? Teve aquele negócio de mudança, né? Que resultou a tudo isso. Bom, outro assunto que eu vou falar também tem a ver, né, com o assunto de eleições, que é a questão da Petrobras, né? Descobriram um esquema milionário dentro da maior empresa de petróleo do Brasil e do mundo, que é a Petrobras. Milhares suspeitas de terem sido subtraído, não vou falar a palavra roubar não, subtraído ilicitamente dos cofres da Petrobras ou dos cofres públicos, hein? Né? Muita gente aí graúda está dentro desse empreiteiras, muita gente graúda está no meio disso. Só um momento. Então muita gente graúda, né, está no meio, muitos políticos, e o que foi marcado que marcou esse escândalo foi uma matéria antes das eleições, inclusive, a hora que puxa outro assunto, antes do segundo turno, que acusam que Dilma e Lula sabiam disso. Eu não vou comentar sobre isso, eu vou relatar o que realmente passou na mídia, eu não vou relatar. Nesse assunto acho que nem toquei, desses assuntos aí que eu vou falar agora, eu não toquei desse assunto. Bom, o outro assunto que eu vou falar é um pouco mais local, mas tem interesses também nacional, porque pode virar um efeito cascada, que é a crise da água, né? Uma coisa muito controvérsia, né? Uma coisa que até hoje eu não entendo, porque tem muita controvérsia nisso aí, né? O que eu entendo, porque acontece assim, a crise da água é por causa, eu entendo que é uma seca forte que tem em São Paulo, provocadas para chuvas que não ocorreram em 2012, há 2 anos atrás, que aí fizeram a redução da capacidade do sistema Cantareira e Alto Tietê, certo? Tem muita gente, por exemplo, o pessoal que mora na Zona Sul é abastecido para Guarapiranga, que a capacidade está de boa. A crise está dando no Tietê e na Alto Tietê e na Cantareira. E as pessoas meio que falam, que faz sensacionalismo nisso. A crise é grave? É grave. Teve cidades do interior, como Itu, que ficou sem água, assim, várias cidades
tivemos racionamento Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, não tenho certeza que Ribeirão Preto teve, mas na região toda do entorno de Campinas teve problema com a água. Sorocaba aqui do lado, São Mogi com o Alto de ET, e provavelmente a Baixada, se não sofreu, vai sofrer agora na época de final de ano, que muita gente vai para lá, né? Bestamente o pessoal vai para... Tudo bem, e respeito que vai para lá, eu já passei ano novo lá na Baixada, mas demais, a estrutura não aguenta, né? Bom, o último assunto que eu vou falar aqui é sobre o evento mais esperado desde 2007 para 2014, que é a Copa do Mundo no Brasil, a FIFA World Cup. A Copa do Mundo no Brasil, que eu vou dizer uma coisa, tivemos vários acontecimentos interessantes e marcantes, vários. Tivemos uma tumultuada pré-Copa, naquelas manifestações, não vai ter Copa, a Dilma gastou milhares com a Copa, o governo gastou milhares com isso, com aquilo. Mas na Copa do Mundo, no jogo, durante as 64 partidas, se vê que teve um incidente no Maracanã com os torcedores do Chile, um incidente ali, outro lá, mas no período a Copa saiu beleza, o time nem é terrorista, não é vandalismo não, terrorismo. Não vamos comparar o vandalismo das manifestações com o terrorismo, certo? Coisas totalmente separadas, tá? Ou manipulados. E o que acontece? O que marcou na Copa do Mundo não foi exatamente o título da Alemanha, nem os gols do Neymar, nem os fatos lá com o Luis Soares, os gols do Messi, a sessão da Argélia, a seleção maravilhosa e a surpresa da Costa Rica nessa Copa do Mundo e de outras seleções. Foi na verdade que marca a Copa do Mundo, que marca o ano de 2014, foi o 7-1 da seleção brasileira contra da seleção da Alemanha contra o Brasil. Eu nunca imaginaria que isso ia acontecer, né? O Brasil poderia perder de boa da Alemanha, mas 7-1 foi pra gente se pensar, né? E aí no final saiu campeão a Alemanha, né? Com esse time maravilhoso que a Alemanha montou. A Alemanha que preparou-se por vários anos para montar uma equipe, uma estrutura para ser campeão mundial. Então, campeão foi a Alemanha, vice-campeão foi a Argentina, terceiro lugar a Holanda, quarto lugar o Brasil, quarto lugar com sabor de 30º e segundo e último, né? Por causa do 7-1. Mas fazer o quê? Eu acho que o problema não foi exatamente a contusão do Neymar. A contusão do Neymar não é o problema. Acho que houve problemas dentro da seleção brasileira. Desentendimento, coisa dentro da seleção brasileira. Mas muito bem. Se o Neymar tivesse jogado, o Brasil poderia ter perdido mais de menos, né? Mas isso... Bom, vamos esperar agora 2018, vamos ver o que o Brasil vai pensar. Bom, esses foram os 5 principais fatos de 2014. Nenhum contou criminalidade, graças a Deus. Espero que o ano que vem, desses 5 assuntos que eu vou falar em 2015, no final de 2015, também não tenha criminalidade. E não vai, tomara que não vai ter, em nome de Jesus. Bom, abraço, terminamos essa primeiro vídeo. Agora vamos começar o segundo vídeo.